Amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias no livro que nós estudamos, né? na carta. Romanos é uma Bíblia dentro da Bíblia. E é uma carta muito, não dizendo que a palavra não é séria, mas é uma carta muito séria, seríssima, que chama muita atenção da igreja. Romanos capítulo 5. A partir do verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Presta atenção. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aí agora, Paulo faz uma pergunta retórica. É aqui onde eu vou pregar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Fecha teus olhos comigo. Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Quero, Senhor Deus, ser um canal de bênçãos para a tua igreja. Essa palavra não fui eu que escolhi, mas foi tu que escolheu para falar com a tua igreja hoje. Então vem sustentar a tua igreja, Pai. Vem exortar, vem alimentar, vem abençoar. Seja qual for o sentido desta palavra, que seja uma bênção para mim e para todos. Porque a tua palavra, quando ela exorta, Pai, ela também é bênção, Pai. Porque ela é vida, e vida com abundância para a nossa eternidade contigo. Então eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, Pai, e aqueles que vão ouvir esta mensagem através do YouTube, onde ela chegar, que vidas possam ser transformadas pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu me posiciono aqui hoje como canal, como vaso, Pai, pequeno, nas tuas mãos, para que tu venha usar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quero a atenção da igreja agora. E quero que vocês se liguem nos textos e nos contextos que nós vamos analisar aqui. Deixar ir embora não quer dizer esquecer, mas respeitar decisões. O pai do filho pródigo sofria quando o seu filho foi embora, mas ele respeitou a decisão do filho, e ele sofria, sim ou não? Esperando que o filho caísse em si e se arrependesse. Assim é Jesus, ele jamais te deixa. Você não ouviu? Assim é Jesus, ele jamais te deixa. Por isso que você está aqui hoje, porque ele jamais te deixa. Queridos, muitas pessoas usam Romanos, por isso que eu disse que a pregação ia ser em cima desse versículo. Muitas pessoas usam Romanos, principalmente o verso 20 do capítulo 5, para pecarem deliberadamente. O que é isso? Eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu não agrado a Deus, mas eu continuo fazendo. E as pessoas usam a própria palavra para realizar o seu ato, e usam também outro texto dizendo que Jesus é amor, e por isso não importa o que eu faço, o que importa é que eu amo Jesus no meu coração. O verso 5 e 20 ele diz: veio porém a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, é tipo assim: quanto mais eu peco, mais perdão eu obtenho. Sim, concordo com essa parte. Quanto mais alguém é pecador, porque todos nós somos, mais o amor de Cristo e a graça alcança. Sim, mas o que Paulo vai nos ensinar aqui
é que quando eu e você tomamos uma decisão, conhecemos Jesus, essa palavra, ela liberta. E aquilo que eu fazia, eu não sinto mais necessidade em fazer. Aquilo que eu era, eu não posso mais ser, porque a graça de Cristo, ela deve abundar em cada um de nós, sim ou não? A graça é maior que o pecado, é verdade. A graça, ela é maior do que o pecado. Digo isso, que eu acredito no potencial, acredito no chamado de cada uma dessas pessoas que fazem parte dessa igreja. Porque eu sei do que o Senhor é capaz de fazer, porque Ele tem realizado na minha vida. Sim, a graça é superior ao pecado. Então não importa que a pessoa seja uma prostituta, que use crack, cocaína, que beba, que faça isso ou aquilo, ainda roube, um monte de pecado, tudo junto, não importa. A graça do Senhor pode alcançar e pode transformar. Só que nós vamos perceber nesse estudo que a graça, ao alcançar o ser humano, a graça ela é transformadora. A graça transforma a nossa vida. Então eu sei que a graça é maior do que o pecado, mas Paulo está nos ensinando que a graça também, ela dá poder ao cristão para que ele persevere e viva uma vida em santidade. Prova disso é que o próprio escritor Paulo era um perseguidor. Foi o tema da pregação minha passada. E ele foi transformado em um homem pregador do evangelho, ganhador de alma, escritor de 13 cartas para Jesus. E hoje, aqui na igreja Filadélfia, esse evangelho nos alcançou, através da vida de homens como Paulo. Então percebo que o Deus que trabalhou na vida de Paulo, é o Deus que pode trabalhar na minha e na tua. Mas eu não posso usar esse álibi, que onde o pecado foi muito, onde ele aumentou, onde ele super aumentou, que agora eu posso continuar pecando e pecando e pecando, porque a graça é maior do que o pecado. O escritor aos Hebreus vai dizer que quando eu tomo a decisão de continuar fazendo isso, ou apostatando da fé, porque tem pessoas que passam 10 anos dentro da igreja, ouvindo palavras como essa, e depois de 10 anos elas negam, e elas vão para o espiritismo, elas vão para seitas, elas vão até para as macumbas, porque elas não entenderam nada do evangelho. E o escritor aos Hebreus, ele diz que acha impossível que alguém que teve um encontro com Cristo, que foi renovado, que foi trabalhado, lapidado, que possa voltar a ser quem ele era. Ele diz que acha impossível. Por que ele disse isso? Porque o escritor, ele com certeza ele teve um encontro, e ele percebeu que depois desse encontro ele estava crescendo nos braços do Senhor. A pessoa que apostata e diz que não crê mais e não professa mais o nome de Cristo, querido, ela com certeza ela não teve realmente um encontro com Cristo. Ela não foi transformada, porque a palavra que transforma, ela não transforma para que você regrida ou volte atrás, ela transforma para que você cresça. Paulo diz: uma coisa eu digo, que eu não alcancei ainda esse ministério, mas uma coisa eu faço, que me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então o papel do cristão, o meu papel e o teu, é prosseguir para o alvo. O alvo está na frente, o alvo não está atrás, o alvo é na frente, e o alvo é Jesus Cristo. Está entendendo até aí? A apostasia, queridos, ofende Jesus e o deprecia, como fizeram os seus algozes lá na cruz. Aquelas pessoas que estavam ali crucificando o nosso Cristo, que hoje nós vamos aqui relembrar através da Santa Ceia, elas estavam crucificando alguém que era o Filho do Deus vivo, era o enviado que Isaías havia profetizado, e eles aguardavam, só que eles não receberam Jesus como Messias. Eles não receberam Jesus como o Salvador, e então eles estavam ali crucificando o Mestre. O escritor aos Hebreus está dizendo que quando nós caímos em depreciação do pecado, fazemos o pecado porque gostamos, acabamos nos apaixonando pelo pecado, conhecendo a palavra, ele diz que nós estamos crucificando Jesus outra vez.
Nós estamos levando Jesus e colocando prego em suas mãos, porque uma coisa era aquelas pessoas que não receberam Jesus como Salvador, eles não acreditaram, eles estavam numa inocência, vamos dizer assim. Mas outra coisa somos nós que cremos nessa palavra, outra coisa somos nós que entregamos nossa vida para Jesus, outra coisa que somos nós que ouvimos uma palavra de Jesus Cristo da cruz do Calvário e nós dizemos amém, ou assim seja. Nós aceitamos e acreditamos que Jesus é o enviado de Deus e é o nosso Salvador, que deu a vida na cruz do Calvário pela sua igreja. Então nós não estamos inocentes. Quando nós caímos nesse vitupério, nesse pecado, nós estamos fazendo o que aqueles algozes fizeram, só que com a consciência que nós estamos errados. Entenda onde eu quero chegar, para que você que está aqui não saia dizendo que entendeu errado. Eu não estou dizendo a pessoa que escorregou. Nessa igreja tem diversas pessoas que aceitaram a Jesus. Se elas estivessem aqui hoje, essa igreja não cabia mais, a gente já tinha que ter que mudar daqui. E muitas estão afastadas, algumas estão usando droga, algumas estão bebendo, não estou aqui julgando. Então eu não digo que essas pessoas, elas apostataram da fé, não. Apostatar da fé é quando você não crê, não acredita mais. Elas continuam acreditando, mas elas caíram em pecado. Pastor, e elas perdem a salvação? Se morrerem sem Cristo, sim. Mas vamos orar para que Deus tenha misericórdia, como Ele teve de mim, como Ele teve de você, para que elas possam ter tempo de voltar para os braços de Jesus. Não importa se na Filadélfia, se na Assembleia de Deus, se na Batista, não importa. Importa que elas voltem para Jesus. Vocês entenderam até aí? E quem apostata? Diz que não crê mais em Jesus. Quem apostata? Diz que não, era mentira aquilo que acreditou. Na verdade, eu penso que a pessoa nunca acreditou, porque eu não acredito que alguém que entregou realmente, de verdade, a vida para Jesus, que é alimentado por esta palavra, que lê a sua Bíblia em casa, que ora, que sente a presença de Jesus, como eu senti aqui hoje, que tenha coragem de daqui 5 anos, 10 anos dizer que não acredita mais. Pode até cair, sim, porque o próprio escritor Paulo vai dizer que aquele que está de pé cuide para não cair. Ou seja, ele está dizendo que nós somos fracos, nós podemos cair, nós podemos nos afastar de Cristo, mas não deixar de acreditar em Cristo. Estão entendendo até aí? Com isso, Paulo não está dando licença para vivermos pecando. Pelo contrário, ele fala acerca da nossa vitória sobre o pecado. Que diremos, pois, essas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça nos alcance e ela abunde na nossa vida? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos ainda nele? Quem morreu para o pecado aqui? Levanta a mão, de verdade. Tem gente que não morreu ainda, né? Mas você vai morrer hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não diz amém? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Queridos, quem morre para o pecado não perde muita coisa, não. Pelo contrário, a gente ganha, a gente troca de Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado domina as pessoas, e ele domina para a perdição, ele domina para destruir. Mas Jesus não, quando a gente está sob o domínio do reino de Jesus, é para a vida eterna, é só vitória, querido. Mesmo com luta, mesmo com enfermidade, mas a gente tem uma certeza que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim ou não? Vocês estão certos disso? Vocês acreditam assim como eu? As lutas se levantam, mas as lutas passam. Nós pregamos aqui recentemente sobre o gigante, né? Sobre o leão e o urso. São fases, são preparações para que a gente possa se fortalecer mais no Senhor. Falo por mim, digo por mim, que esse baixinho aqui tem passado, meu irmão, mas o Senhor tem me fortalecido para a glória dele. O cristão que realmente entende essa palavra, ele não deve mais viver como o sistema depravado vive, querido, não justifica. O cristão que realmente entende, entenda bem, esta palavra, ele não deve, eu não estou dizendo que você não pode, está entendendo? Porque vai dizer assim, eu vejo muita gente, quando a gente prega uma palavra aqui, dá uma chibatada lá no status, no Face, para uma resposta. Quem sabe é o Senhor. Meu irmão, eu sei que muitas vezes quer na palavra, porque não é em mim, porque a palavra não é minha.
Quando Paulo perseguia a igreja, o Senhor disse assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ou seja, se o irmão dá uma na palavra, ele não está dando no pastor, ele está dando na palavra do Senhor Jesus. Porque esta palavra que eu estou pregando, ela não é minha, ela é do Senhor, e foi Ele que mandou que eu trouxesse hoje. Então Ele sabe aquilo que a igreja está precisando. Assim como a mãe, quando prepara aquele feijãozinho, meu filho hoje quer feijão, meu filho hoje quer um frango, meu filho uma carne. Assim como o pai e a mãe faz isso para alimentar seu filho, o Senhor Jesus também sabe do que a igreja precisa para se alimentar. E Ele é expert no cardápio, viu? Então, queridos, como o cristão que realmente entende essa palavra, ele não deve mais viver como o sistema depravado vive. Por quê? Vamos aqui ler o Salmo 1 e 2. Ele diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, presta atenção, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei. O que é a lei? Do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Quem está dizendo é você. Seu prazer. Então ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E muitos cristãos querem viver da maneira que vivia no passado. Nós queremos estar na igreja, mas queremos estar no pagode. Nós queremos estar na igreja, mas podemos fumar um cigarro de maconha. Nós queremos estar na igreja, mas podemos sentar na mesa do bar lá, meu irmão, com a galera. Não, pastor, vou me desviar não, é só uma vez. Nós queremos estar na igreja e pular o carnaval, querido, não pode. Carnaval, a própria palavra já diz, é festa da carne. E você tem que estar na festa do Espírito. E a festa do Espírito é aqui na casa do Senhor. É onde esse povo estava dançando e cantando, e você tem que se alegrar junto. Então não justifica. Eu não estou dizendo que você não pode. Por isso que eu botei a palavra não deve. Porque vai dizer, eu posso sim, que a vida é minha. Você pode, né? Mas você não deve. O cristão, ele não deve. Queridos, por quê? Eu vou te dar aqui uma amostra. Quem assistiu o Carnaval do Rio de Janeiro? Eu não assisti, viu? Eu só vi relances nos jornais. Onde os caras fizeram lá, não sei nem qual foi a escola, Jesus levando 2 tiros da polícia militar e Jesus morto, derrotado. Se esses caras tivessem respeito, presta atenção, e amor por Jesus, e o tivessem como Deus, como Senhor e Salvador, eles fariam isso, sim ou não? Não, eles são o quê? Escarnecedores de Jesus. Então eles colocaram Jesus ensanguentado, baleado com 2 tiros pela PM, pegando a PM que está em uma crise, quando eles deveriam pedir a Deus pela nossa sociedade, porque quase 300 pessoas já morreram nos últimos dias. Então isso não é brincadeira. Nós não devemos zombar deles, devemos orar pelas famílias deles, para que eles voltem a trabalhar, porque eles são necessários sim na cidade. Eles têm o seu papel, eles têm o seu local de trabalho, e eles merecem o salário que eles ganham ou mais. Então nós devemos orar. E tem pessoas brincando, e Jesus estava lá derrotado, ensanguentado, e Satanás vitorioso lá em cima. Então, queridos, eles estão escarnecendo. E como é que eu vou entrar num carnaval desse? Como é que eu vou entrar numa brincadeira dessa e dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus, que Deus me perdoa, que está tudo legal? Não, Ele perdoa. Mas se você morresse lá, querido, você ia para onde? Porque a palavra de Deus está dizendo que é feliz, é bem-aventurado o homem. Quando ele diz o homem, é o menino, é a mulher, é o ser humano que não se detém nem se assenta na roda com esse povo. Querido, eu vi aquilo ali, deu raiva daquilo ali. Aí eu vou aceitar, eu vou estar junto com um povo desses escarnecedores que zombam do meu Cristo, porque o meu Cristo, ele não levou tiro, coisa nenhuma. Ele foi crucificado, mas ele não ficou. Ele ressuscitou ao 3º dia, e ele está hoje entronizado. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele não é derrotado. Então não tem como, querido, você e eu, que somos conhecedores da palavra, que nós professamos o nome de Jesus, compactuar com a roda desses homens. Não tem como. Nós somos santos e separados. Nós fomos chamados para ser santo. São eles lá curtindo, são eles lá fazendo orgias, bebedices, usando droga. E queridos, e a igreja do Senhor se juntando para orar, como foi domingo. Para mim foi uma bênção. Domingo foi o mover do Espírito Santo aqui nessa igreja.
Quem estava aqui viu que foi uma bênção, foi maravilhoso. Quem não veio, perdeu, porque foi maravilhoso. É assim, enquanto eles se reúnem para escarnecer o nosso Jesus, nós nos reunimos para adorar Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e todo louvor e adoração. E eu quero dizer uma coisa, que aqueles que fazem isso, eles vão apresentar-se diante dEle, e aqueles que compactuam, também vão se apresentar diante de Jesus. E Ele vai dizer assim: eu lembro que você estava lá na Filadélfia, você estava lá, está aqui, ó. Não tem nada oculto aos olhos do Senhor. Você ouvia a palavra lá, você ouvia a palavra na outra igreja, você ouviu na rádio, você ouviu na TV, você ouviu. E tem pessoas, querido, que estão brincando, não estão levando a sério o Evangelho de Cristo. Hoje é noite de Santa Ceia, queridos, é muito sério o que eu estou falando aqui. Jesus, Ele deu a vida uma vez só. O escritor aqui está dizendo que por um homem, quem? Adão. O pecado entrou na terra. O pecado alcançou quem? Todos nós, toda a humanidade. Mas também pelo sacrifício de um homem entrou a graça e alcançou a igreja Filadélfia, e alcançou a tua vida, e alcançou a tua família, e alcançou o povo de Deus. Aleluia! Aleluia, dá um aplauso para Jesus por isso. Essa graça te alcançou. Entenda, queridos, que eu não estou aqui condenando ninguém. O meu irmão do YouTube que vai assistir essa mensagem, eu não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo que a graça, ela tem poder para salvar. A graça, ela alcança, mas a mesma graça que salva, ela tem poder para ser derramada na nossa vida, e nós nos sairmos, nós perseverarmos com Deus. Ela derrama esse poder. Foi ela que deu esse poder para Paulo morrer pelo Evangelho, que deu para Jeremias, que deu para Isaías, que deu para cada um desses homens, para perseverar e morrer, e entregar a vida por Jesus. Apenas um não morreu de violência, morreu de velhice, foi João. O restante todos morreram de violência. E depois deles, queridos, muitos outros morreram, Apolinário e outros, e têm morrido hoje, até hoje, no Egito, Afeganistão, na Ásia, na Índia. E nós estamos aqui, meu irmão, no bem bom, num ar-condicionado desse aqui. Então agradeça a Deus, porque essa graça te alcançou, e essa graça te alcançou ainda com liberdade para servir. Você tem liberdade não para o carnaval, você tem liberdade para adorar o Senhor Jesus. Então adore Ele essa noite, agradeça a Ele por essa liberdade. Nós não podemos, querido, de verdade estar na mesa com esse povo. Nós não podemos. Eles não são dignos da igreja do Senhor, pelo menos enquanto eles estão nessa situação. Eles são escarnecedores, queridos. Eles vituperam. Eles fazem lembrar o sacrifício de Cristo que eles estão fazendo ali. E então eu enojo essas coisas. Eu não posso suportar, eu não posso aceitar. Pastor, e o Senhor vai perdoar? Não, eu não tenho poder para perdoar eles. Eu oro por eles. Quem perdoa é Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia de quem escreveu, e quem participou, quem dançou, e principalmente quem fez o papel ali. Queridos, todos aqueles que brincaram com Jesus, todos aqueles que brincaram com a palavra, não tem nenhum vivo para contar a história. Não tem nenhum vivo. E Jesus continua, querido. As pessoas podem matar os profetas, as pessoas podem matar os apóstolos, as pessoas podem matar os pastores, os missionários, mas a palavra do Senhor, ela é viva, e não tem quem mate a palavra de Deus. Aleluia. Matam os homens que pregam, mas não mata a palavra pregada. E a palavra está sendo pregada hoje, e ela vem e ela vai de acordo com a vontade dela, e ela faz aquilo que agrada ao Senhor. Ela transforma. Essa palavra que tem transformado a minha vida de verdade. Eu quero aqui abrir um parênteses. Talvez um dia essa mensagem chegue no ouvido de dois rapazes que eu falei com eles ontem. Falei com jovens aí, para eles também, repetir para eles a mesma coisa, para que eles entendam que não é a força do braço deles, nem a minha, é a força de Deus. Ontem eu saí de casa cedo, que eu fui levar o lanche para os meninos do futebol. E de lá do futebol eu iria para o hospital visitar a Melissa, ia dormir com ela lá, ficar com ela. Na saída da minha casa, eu já falei para vocês, já contei que tem umas pessoas que estão no submundo, estão aí, não agradam a Deus, com drogas e outros tipos de situações. Não estou aqui para falar de mal deles. E quando eu tirei o meu carro da garagem, eu tirei de ré,
E fui fechar o portão e eles me abordaram para dizer que eu era um exemplo de humano. E por isso que eu digo para vocês também, eu não estou aqui para me vangloriar, eu estou aqui contando para vocês, para ver o que Deus pode fazer através da nossa vida. Entendam? Não estou aqui para contar testemunho de mim. E eles disseram que eu era um exemplo de ser humano, um exemplo de homem, que achava muito bonito o meu jeito, que saía, entrava, respeitava todos, e com cigarro na mão. E eles disseram: irmão, eu acho interessante, você não fala nada, a gente está na tua calçada, e você podia expulsar a gente, que você é autoridade, você podia fazer isso. E eu disse para eles o seguinte: não tem nada a ver com isso aí, só faz mal para vocês, não faz mal para mim. E oro pela vida de vocês, para que Deus possa trabalhar na vida de vocês. E eles disseram: muito obrigado. E sentaram e foram continuar. E quando eu entro no meu carro, eu vou dar ré, e o Espírito Santo diz: negativo. E eu paro o carro, desligo o carro e digo para eles: ei, vem aqui. E ele veio ainda na mão. E eu disse: você sabia que Jesus te ama? E Ele tem um plano na tua vida? É mesmo, é, mas é sim. Eu digo isso porque eu já fui uma pessoa que fiz besteira, e Jesus trabalhou em mim, tem trabalhado, e Ele tem me transformado. E eu quero dizer que o mesmo Jesus que fez isso na minha vida, Ele faz na vida de vocês. E Ele disse: obrigado, irmão. Até aí tudo bem, eles recuaram e viraram as costas, mas o Espírito Santo disse: só isso? E eu desci no carro. E eu chamei aquele que estava mais afoito, com o cigarro na mão, e eu disse: recebe, só isso, recebe o abraço de Jesus que Ele te dá hoje. Aquele rapaz se ajoelhou, levantou as mãos e começou a chorar, gemendo como um menino, dizendo que nunca esperou receber um abraço tão gostoso, e nunca esperou receber uma palavra tão linda. Eu não falei nada demais. No carro eu comecei a dizer: Jesus, eu não falei nada. E Jesus disse assim: não é tu, sou eu na tua vida. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que não é você que faz, é o Espírito Santo que faz na tua fraqueza. É Ele que faz através de você. Se você for esperar fazer quando você tiver capacidade, você não vai ter nunca. Se você for esperar ser crente, servir a Deus, quando você ficar forte, nunca você vai ficar, porque é na tua fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dEle para você. É na sua fraqueza. E eu saí dali emocionado, querido. Eu não esqueço, não vou esquecer mais nunca, aquele rapaz de joelho e olhando para o céu, e agradecendo a Deus, o abraço de Cristo. E como é que Cristo abraça as pessoas? É através de mim e de você, é através de nós. E nós temos feito isso. Nós temos feito isso na vida das pessoas. Então não compactue com essas coisas, querido. Se você achava até hoje que pode fazer, você pode, mas você não deve. Você deve chegar perto dessas pessoas: mas pastor, mas ele não estava lá também, na mão lá. E eu não fui usar com ele, eu fui pregar para ele. Você pode entrar no bar, você pode entrar no terreiro de macumba, você, se estiver orando, né? Você pode entrar, seja onde for, querido, para você falar do evangelho e não ficar lá, não sentar com eles. Pastor, eu pude ir para o carnaval também, entregar folheto? Pode sim, é um herói se você tiver coragem de fazer isso, mas para falar do amor de Cristo, para ficar com eles e sambar com eles, não, querido, está errado. Deus chamou você para ser santo, então seja santo, seja separado desse negócio aí. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: se alguém está em Cristo, presta atenção, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então carnaval, pagode, o forró, as orgias não te pertencem mais, querido. O que te pertence agora é a presença de Deus na tua vida. Aleluia. O que te pertence agora é a Bíblia, é a palavra, é a oração, é a comunhão, é o partir do pão, é a busca incessante pelo Espírito Santo. Esse negócio ficou para trás, querido. Eu não preciso mais disso, você não precisa mais disso. Mas pastor, mas é tão legal, é tão bacana. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa que eu também não acho que é legal? Eu dava mais valor ao pagode. Só que hoje eu busco força no Senhor para não voltar para lá, porque de lá eu já vi. E eu sei que nada evoluía na minha vida. Sim ou não? Evolui na tua? Porque passa. Pelo contrário, no outro dia eu estava tomando remédio para dor de cabeça, é parex, é parema, tá, tudo aí pro fígado. Ou seja, não evolui nada. E liso, fazendo empréstimo.
Porque bêbado fica rico, sim ou não? Eu acredito que quem usa droga também do mesmo jeito. Fica rico, paga para todo mundo. Mas eu não vou não, porque eu estou lindo. Não, eu pago, bora, paga para todo mundo. Então, queridos, isso não te pertence mais. O escritor aos Coríntios, Paulo está dizendo que se você está em Cristo, nova criatura você é. Essas coisas aí são velhas, já passaram, ficou para trás. Tudo se fez novo na vida de um cristão. Amém? Você não dá glória a Deus por isso? 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra fraqueza vem, sabe de quê? De incapacidade. Ou seja, a graça e o poder se aperfeiçoam em você nas situações que estão além da tua capacidade. Não é você, querido. Quem foi que disse que você é um grande pregador? Quem foi que disse que você é um grande cantor, instrumentista? Quem foi que disse que você é um grande evangelista? Quem foi que disse? Ninguém disse, mas o Senhor querendo, Ele faz na tua vida, porque é através da graça dEle. É isso que a graça faz. A graça te dá competência, te dá capacidade para que você realize aquilo que você acha que não consegue. Moisés tentou escapar de todo jeito. Eu não posso, eu não sou, eu não tenho voz, eu não sei o que. Mas o Senhor disse assim: mas a minha capacidade vai chegar na tua vida, Moisés, e tu vai fazer. E Moisés fez uma grande obra para o Senhor. Então Deus pode usar cada um de vocês aqui. Deus pode fazer coisas maravilhosas através da vida de vocês que estão aqui essa noite, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, querido. Não fica com essa que você não tem capacidade. Ah, pastor, eu vim aqui só para levar carão hoje, porque eu pensei que o senhor não ia falar nada de carnaval, Não, querido. Eu vim dizer para você que você não precisa estar com essas coisas. Você não precisa mais disso, isso é coisa do passado. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. O que Jesus está chamando é para você fazer a diferença nessa terra. É o povo lá no carnaval e você lá com a radiadora no meio da rua, levando o evangelho de Cristo para as pessoas. É o povo se reunindo para as orgias e você se reunindo para orar. É o povo se reunindo para curtir e você se reunindo para ler a Bíblia com teus irmãos. Esse é o papel do cristão, querido. Tem prazer. Olha o que foi que o escritor do Salmo disse. Antes, ao contrário de sentar na roda dos escarnecedores, tem prazer, querido. Tem prazer na palavra do Senhor. E na sua palavra medita dia e noite. Não é assim, eu vou meditar hoje, quando for amanhã eu medito, não. Ele diz que medita dia e noite, é todo o tempo. Palavra. Meditando todo o tempo. Tem prazer. Eu vou perguntar a você, eu quero que você seja sincero. Quem tem prazer de estar na casa de Deus aqui? Quem tem prazer de estar num culto de oração? Quem tem prazer de estar na escola bíblica? Tem que ter prazer, queridos. Tem que ter prazer. A gente tem que vir para a casa do Senhor por alegria. Não é o pastor cobrando: cadê tu? Que eu não vi mais. Cadê tu? Não é. Eu faço isso porque eu sou chato mesmo. Mas esse não é o papel do pastor, não. Está mandando mensagem perguntando por que o irmão não vem. Ele sabe da necessidade, ele sabe que ele precisa. Cada um de nós sabe, tem consciência que Jesus é o melhor remédio para a nossa enfermidade, que Jesus é médico dos médicos, que Jesus é o Senhor do Senhor. Ele é tudo na nossa vida. Então, se nós não viemos, querido, eu faço às vezes cobrando, porque eu sinto falta dos irmãos, sinto saudade. Mas o papel de cada um é ter prazer, é vir para a casa de Deus com prazer, com alegria. Amém? Pastor, e como essa graça me alcança? Porque até hoje eu não consegui. Ela te alcança através de um arrependimento sincero. Quem entendeu aí? Através de um arrependimento sincero. A graça de Jesus, querido, com certeza, ela é bem maior do que o teu pecado. A gente peca, não entenda que eu não estou dizendo que nós devemos continuar pecando. O autor Paulo diz: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como nós vamos viver ainda nele? Sabendo isto, que o nosso homem velho, com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você não é servo do pecado, você é servo de Cristo. Então você precisa fazer a vontade de Jesus Cristo, e não a vontade do pecado. Assim, também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, porque o pecado não tem domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo mais da lei, mas vocês estão debaixo da graça de Jesus Cristo.
Vocês entendem aí? Então vocês recebem com amor. Não estou aqui para bater em ninguém, estou aqui para ensinar, para alertar, para abrir o teu entendimento, querido. Vocês precisam fazer a vontade do Senhor e não do pecado. Vocês foram comprados por um alto preço, e não foi preço de ouro, nem de prata, nem de dólar, nem de real. Foi preço de sangue derramado na cruz do Calvário por um cordeiro imaculado. Imaculado quer dizer sem mácula. Ele não tinha pecado, ele morreu pela igreja dele, pecadora. Então, se nós estamos aqui, é por esta graça, ela que nos alcançou. Então, querido, só que é assim, olha, nós somos o zero e vezeiro em trocar Jesus. Trocamos Jesus por problema, trocamos Jesus por doença, trocamos Jesus por dinheiro, por poder, por tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, curta e grossa. Você pode trocar Jesus por poder, você pode trocar Jesus por dinheiro, você pode trocar Jesus por diversão, você pode trocar Jesus por carnaval, mas Jesus nunca vai trocar você por nada. Jesus não troca a sua igreja, Jesus não troca. Ele comprou por alto preço, e somos nós que deixamos, somos nós que trocamos Ele por outras coisas que não vale nada, passageiro. Mas Ele jamais, Ele não troca você, Ele não me troca por nada. Ele realmente é um amor inexplicável. Precisamos apenas, querido, já vou encerrar, precisamos apenas compreender que essa capacidade, ela não vem de mim, ela não vem de você. O mal é porque a gente quer fazer as coisas. Quando a gente está evangelizando, quantas vezes eu não já ouvi, irmão Luizinho, irmã Fátima, aqueles que evangelizam, sabe o que as pessoas dizem? Lucinei, irmão, eu não vou agora não, porque eu não estou preparado. Não é assim? Nunca nós vamos estar preparados. Pastor, eu não estou mais vindo para a igreja, sabe que é tão difícil, eu sou fraco. Você nunca vai estar forte, meu irmão. A gente tem que tirar esse negócio da nossa cabeça. Precisamos compreender que essa capacidade, ela não vem de nós. Pedro acreditou no seu potencial, no potencial dele. O que foi que aconteceu? Quando Jesus chega e diz que vai ter que morrer, olha, eu vou ter que partir, deixar vocês por um tempo. Pedro disse o quê? Jesus disse, olha, Senhor, ainda que seja necessário morrer por ti, eu vou morrer. Ainda que todos te deixem, eu jamais vou te deixar. Pedro estava acreditando em quê? Na sua capacidade. E esse é um erro, querido. Eu vi uma pessoa falando uma vez, eu repreendi. Se todo mundo se diz, eu jamais vou me desviar de Jesus. Não diga isso, não diga isso não. Para com esse negócio, eu jamais. Não diga isso, diga assim, misericórdia, Senhor, para que eu nunca me desvie dos teus caminhos. Porque eu não posso acreditar na minha própria capacidade. Eu sou ser humano, eu sou fraco, nós somos fracos. É o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo disse que tinha um espinho, e ele disse que orou 3 vezes, Senhor, tira de mim esse negócio. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Então a graça do Senhor é o que basta para cada um de nós, para que nós possamos permanecer, para que nós possamos progredir, para que nós possamos compreender esse reino tão maravilhoso, que um dia nós vamos morar lá, querido. Nós vamos para a glória, nós vamos morar na eternidade. Essa vida é passageira, tudo vai passar, e o meu sonho é morar nessa glória, nesse reino celestial, que não vai ter fim, é eterno. Você crê nisso? Então nós precisamos aprender a compreender que essa capacidade não vem de nós. Ele acreditou no seu potencial e disse, ainda que todos te deixem, eu jamais vou te deixar. O louvor pode vir. Então foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro não levou a cruz de Jesus. Quem era para levar a cruz de Jesus? Era Pedro. Era Pedro. Não era o que não ia abandonar. Ele não levou a cruz de Jesus. Pedro não estava do lado da cruz de Jesus. Pedro não estava do lado da cruz. Sim ou não? Pedro não enterrou o corpo de Jesus. Pedro não enterrou o corpo de Jesus. Pedro não foi o primeiro a ver Jesus. Pedro deixou Jesus, sim ou não? Só que eu digo uma coisa para vocês, queridos. Mesmo Pedro tendo deixado Jesus, Jesus não deixou Pedro. E eu quero dizer algo que talvez você não concorde hoje. Talvez alguém que vai ouvir essa mensagem não concorde.
Mas aqui está um monte de Pedro. Aqui está um Pedro, aqui está um monte de Pedro, que negamos o Senhor. Sim ou não? Quem é Pedro aí? Quem se compara assim com Pedro? Quem se acha parecido com ele? Negamos Jesus. Negamos Jesus muitas vezes, querido, quando nós não temos coragem de falar do amor dele, quando nós nem perseveramos na presença dele, nós negamos Jesus muitas vezes. E eu quero dizer para vocês que Jesus não deixou Pedro. Jesus não abandonou Pedro. Jesus continuou amando Pedro, e é tanto que depois ele chamou Pedro para ser o primeiro pastor. Pedro, apacenta minhas ovelhas.